Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos ao DR das Dietas e hoje é o dia de se apresentar para aqueles novos que estão chegando. Estou vendo daqui que tem um novo que acabou de se inscrever no canal. Meu nome é Estevão Matheus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia e revisões sistemáticas e meta-análises. Sapiens, hoje nós vamos falar de obesidade, um resumão para vocês das principais o quê, Ana? Outros fatores que a gente Os não falou no fatores vídeo da obesidade, passado. isso. É o que todo mundo está interessado, é perder peso, né? É perder peso, é isso daí. Então, A pessoa vem no fique canal atento. DR das Dietas querendo saber dica de perder peso. É isso mesmo. Então vamos embora, vamos falar sobre obesidade. E você sabe que, na verdade, a obesidade não é nenhuma questão estética, né? A gente não fala aqui em nenhum momento por questão estética nem nada, sabe? Mas é questão de saúde mesmo. Por exemplo, tem um trabalho bem interessante que a gente vai colocar aqui na tela para vocês, que é acompanhando pessoas de 35 a 75 anos nos Estados Unidos e na Austrália. Eles acompanharam, acho que mais de 15 anos essas pessoas. E eles viram que, na verdade, a obesidade estava relacionada com o número de doença cardiovascular. Era 34% na Austrália e 41% nos Estados Unidos. Dessas pessoas tinham alguma doença cardiovascular. E a obesidade estava ligada em mais ou menos metade de todas essas condições. Então, faz parte daquilo que a gente falou no vídeo passado, que é coisas que você pode modificar, e o excesso de peso é uma delas, né? Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar que a pessoa que já tem a tendência de ser mais gordinha, com excesso de peso desde a infância, quando ela chega na idade adulta e continua com obesidade, aumenta 5 vezes o risco de ter diabetes, que também é um fator de risco para a doença cardiovascular, 2,7 vezes o risco de pressão alta, que a gente já viu que é outro fator de risco para a doença cardiovascular. E as pessoas com um IMC mais do que 32,5 já tinham, mais risco de doença coronariana, mais risco de AVC. Então, assim, se você está muito acima do peso, procure... Mas, Ana, não tem também aquela questão da obesidade saudável, que a pessoa convive com o sobrepeso, a obesidade desde sempre, e ela ainda faz ginástica, ela cuida direitinho da alimentação, mas ela é um pouquinho fora do peso, ela não está saudável? Então, eu acho assim que a obesidade é só uma questão de tempo para deixar de ser o que as pessoas chamam de saudável. Se a pessoa continuar com excesso de peso... Se ela tiver com os numerinhos tudo direitinho, mesmo estando fora do peso... Tem uma hora que aquilo vai espanar. Eu acredito. Por quê? Porque ela está carregando um peso maior do que ela deveria para o corpo dela, para o metabolismo dela. O metabolismo está correndo atrás e o número ainda está ali. Porque você faz os exames, é esse tipo de pessoa que você está falando. É uma pessoa que tem excesso de peso, mas chega lá, os exames estão todos ok, não tem nada assim absurdo. E eu acho que esse tipo de pessoa... ela mais cedo ou mais tarde vai espanar, a engrenagem vai dar problema, vai bugar. Mas tem a pessoa que também, apesar de ter excesso de peso, ela faz atividade física e tem um bom condicionamento físico. Então, o que a gente encontrou? Os estudos encontraram que quando a pessoa tem um bom condicionamento físico, esse condicionamento físico ele reduz um pouco o risco. Então, vocês podem ver aqui no print da tela que vocês quiserem dar, que a pessoa normal, peso normal, mas que não é bem condicionada, ela já tem um risco mais aumentado de doença cardiovascular, de morte por doença cardiovascular 2 vezes. Então, você não precisa ter peso excessivo para ter mais risco de morrer de doença cardiovascular. Se a pessoa tem sobrepeso e tem obesidade, aí cada vez o risco vai crescendo, chega a mais de 3 vezes o risco de morrer por doença cardiovascular. Agora, por exemplo, se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, mas ela é bem condicionada, ou seja, faz exercício rotineiramente, o risco já cai para 1,2. 1,4, que aí já não é tão importante, entendeu? E a questão da pressão alta, né? De se tratar a obesidade, será que ela baixa? Tipo, igual quando a pessoa tem pressão alta, que trata, melhora o risco, né? Diminui o risco. Isso. A obesidade também. Então, você faz... Não, se ele tratar a obesidade, ele também melhora a pressão? melhora a pressão alta, com certeza. Tá. Mas, além disso, se tiver uma perda de peso efetiva, ou seja, o suficiente para o metabolismo voltar ao normal, aí você reduz em metade o risco de morte e mais ou menos metade as outras coisas também, evento cardiovascular, infarto, derrame. Então, é uma redução muito boa, sabe? Porque reduzir, assim, metade do risco não é fácil. Então, o fator tratamento, perder peso, pode ser através de dieta e exercício, pode ser através de remédio, pode ser através de bariátrica. O ideal é que se fosse um estilo de vida, né? Para você continuar. Não ficar dependendo de pilozinha, nem injeção mágica, nem nada. Nem operação drástica que pode dar dão outros efeitos, nutrições, Mas... fatores psicológicos altíssimos, compulsões, mas aí é o seu médico que vai saber.
Mas direitinho. a questão é que, tratando a obesidade, realmente o risco diminui bastante. Então quer dizer que se a gente reduzir o peso, cai pela metade o risco das pessoas. Exatamente. Isso é muito bom. A gente vai deixar uma playlist agora aqui para vocês verificar os vídeos todos, assistir todos, dar joinha, se inscrever. Tem tudo. várias dietas diferentes aí, você pode escolher a que mais se adequa com o seu estilo de vida. Pode estar ou não acompanhado com obesidade? É assim, que você pensa assim, tudo bem, a pessoa que tem muito peso é ruim, mas e a pessoa que tem pouco peso? Ah, tá, isso Né? que eu E o tinha que contrário? perguntar. E o contrário, contrário? aquela pessoa fraquinha, pequenininha, magrinha, sem músculo, Com fragilidade. que não come, porque fica fragilidade- semanas sem comer. Não, ou às vezes até come. Anorexia. Também, claro, isso aumenta muito o risco de doença cardiovascular. Mas, além disso, às vezes tem as pessoas com mais idade, que elas comem, mas elas já não conseguem absorver tanto as proteínas. Então, tem a questão da sarcopenia, que é falta de músculo, que às vezes a pessoa tem obesidade e também tem sarcopenia, embaixo da gordura os músculos são fracos. E tem a questão da pessoa ter fragilidade, que aí já é desequilíbrio, várias outras questões além da perda de músculo. Tudo isso, gente, aumenta bastante o risco de doença cardiovascular e de evento ou até de morte por doença cardiovascular. Então quer dizer que se a gente mudar a composição corporal, aumentar a quantidade de músculo nas pessoas bem magrinhas e a pessoa que está fora do peso diminuir a gordura, ela tem grande chance de ficar mais saudável e diminuir as chances de... E o que é que pode ajudar nas duas coisas? Eu já sei, DR das dietas. E atividade física E atividade rotineira. física e dieta. De resistência, de preferência, que é para ganhar músculos. Mas o condicionamento físico, sim, ele é um redutor importante de risco. Gente, Então, é muito importante a gente investir em longevidade. A gente entende que às vezes a vida é tão frustrante que a pessoa chega e fala, ele só tem esse prazer, e acaba mantendo lá o sorvete, a bebidinha, aquela comida mais gordurosa e tal. Mas é importante porque a vida, todo dia é uma descoberta nova, todo dia é uma aventura, então você tem que, se você melhora na atividade física, você vai melhorar psicologicamente e vai alcançar outros objetivos, porque você vai ter uma energia a mais para poder aí viver a vida de forma mais plena, né? mais plena e mais saudável. Você vê, conseguiu diminuir em quase 70% o risco de ter uma morte por infarto. Nossa se a Senhora. pessoa está bem condicionada, né? Mas aí, se você já teve infarto ou tem alguns fatores de risco, você tem que conversar com o seu médico para ir ajustando aos pouquinhos. Vai fazer exercício físico desesperado, não. Vai procurar atendimento primeiro, né? Então, que a gente estava falando de exercício físico, aí a gente pensa, exercício físico é uma coisa que pode ajudar isso, e outra coisa é a dieta, né? Isso. Mas, Vamos colocar uma playlist de dieta agora aqui, ó. Mas será que tem alguma dieta especial? Se você não viu o nosso vídeo de dietas de doença cardiovascular, vai lá. Na verdade, não tem evidências fortes de nenhuma dieta específica. Primeira coisa, todas as dietas eram comparadas com comer qualquer porcaria. Então, assim, qualquer coisa que você tire o excesso de porcaria vai ser melhor. Mas uma coisa apontou, sabe o que foi? Quando compararam com a dieta paleo. Olha só. Porque a dieta paleo, ela tira todos os processados. Aí quando Isso é você importante. vê, puxa vida, uma dieta que não tem nada de alimentos ultraprocessados versus uma que pode ter em quantidades variadas, aí essa fez diferença. O fato de comer menos comida processada diminuiu em 55% a chance da pessoa ter doença cardiovascular. Legal. Isso é bem importante. Então, assim, gordura, carboidrato, proteína em si, especificamente, não fizeram diferença nenhuma. Mas você reduziu o excesso de processado, sim. Vamos colocar a dieta paleo aqui, porque a gente tem um vídeo, ó. Tem vários vídeos sobre dieta paleo, né? Inclusive, você viu essa última polêmica que saiu essa semana do FDA? Eu vi americano? que você pode agora comer um monte de cereal e processado que tá tudo certo. Tá tudo certo. O FDA americano, que é tipo a Anvisa dos alimentos e dos remédios de lá, dos Estados Unidos, publicou um artigo dizendo não existe evidência de que as comidas ultraprocessadas causem obesidade. 60% da população americana está bem fora do peso, né? Acho que até mais que 60%, né? Tá bem, parece. É culpa de quem? Né? Não é do pimentão Não nem é a do comida alface. sozinha, se a comida ficar lá dentro do pacote. Então, verdade. Então, eles estão certos. É que a gente acho que não leu direito. Então, quer dizer, lá no supermercado, dentro da caixinha colorida, não está fazendo mal para ninguém. O problema é pôr para dentro. Sapiens, não leva para casa não, senão vai acabar comendo. Viés.
todo estudo tem viés, sabe? Todo estudo tem viés. Então, assim, o que a gente tem que descobrir é qual que são as evidências mais importantes no meio dessas coisas todas. Porque se você manda a pessoa fazer uma dieta de 500 calorias por dia e ela só come biscoito recheado, mas chega só em 500 calorias por dia, é claro que ela não vai engordar também. Então, dependendo não vai ter nada também, vai ter problema de saúde também, porque é muito pouco. Exatamente. Mas, Ana, tem outro que eu acho que deve ser o último do vídeo. Tem uma coisa, gente, que é o mais importante, você que ficou aqui, é o sono. E você sabe que tem muita gente que não sabe... Ontem eu fiquei sem dormir direito, acordei às 3, aí eu sou um workaholic, fui trabalhar. Meu Deus, hoje o dia, por isso que eu estou assim mais cansado. Quem não dorme não descansa, não adianta. E não adianta dormir à tarde que não funciona. É impressionante. E outra coisa, tem muita gente que não sabe, mas o sono tem a ver com o metabolismo. A pessoa que não dorme bem, no dia seguinte, ela tem mais chance da pressão descontrolada, diabetes descontrolada, a glicemia, mesmo quem não é diabético, fica alterada, o metabolismo... Não tem aquela teoria que o pessoal que não dorme de manhã acorda com síndrome metabólica, ou pelo menos o dia se passa com síndrome metabólica. Você não percebe. Mas está acontecendo no seu organismo, entendeu? Porque você não descansou, o cortisol está alto, enfim, fora risco de Alzheimer no futuro, todas essas coisas, né? Precisa nanar. Mas, um marcador de sono de má qualidade, sabe o que é? É quando a pessoa fica com sono durante o dia. E se essa pessoa que fica com sono durante o dia dormir mais do que 60 minutos, às vezes a pessoa não dorme porque está trabalhando, né? Mas digamos que ela está com tanto sono que ela fala assim, eu dormiria mais de uma hora aqui. Na hora do almoço se esconde no banheiro e dorme lá uns 40 minutos. Então, isso aí é um marcador de má qualidade de sono. Isso aumenta quase 2 vezes o risco de estar associado com doença cardiovascular, porque não dormiu direito. Quando a pessoa é nova, ela recupera rápido. Que passou dos 40 que a pessoa começa a sentir um pouco, né? O problema é a pessoa fazer isso a vida inteira, né? Aí vai virando aquela bola de nós neve. Temos amigos, né, de mais de 50 que ainda estão na balada. Mas aí todo mundo tem, né? Outra coisa também que é outro marcador de sono ruim, o que é? A apneia do sono, né? Verdade, e aí você tem que usar aqueles aparelhos barulhentos, isso mesmo. Então, a apneia obstrutiva do sono... CPAP, né, o nome? O aparelho de pressão positiva. A apneia do sono, que é quando isso aqui fica tão relaxado lá por dentro, às vezes tem gordura no pescoço também, na base da língua, cai e obstrui a passagem do ar pela garganta, aumenta em mais de 2 vezes o risco de doença cardiovascular, de AVC, de infarto e quase 3 vezes o risco de morte por doença cardiovascular. Por quê? Porque não está passando oxigênio. Então, durma bem, respira bem. Se tiver problema de apneia, põe o aparelhinho, vai no médico. Procura o tratamento. Por quê? Porque o tratamento é efetivo. Olha só como reduz o risco. É muito. Reduz em metade e reduz em 63% o risco de morte. Aquele risco de morte que aumentava para 3, reduz para 63%. Mas tem que usar direito. Porque a pessoa às vezes tira no meio da noite, né? Mas tem aquela teoria que se a pessoa perde peso, talvez ela pare de usar o aparelho? Às vezes para. Tem um é a mesma coisa dos remédios de pressão. Se ela começa a fazer ginástica, come mais saudável, emagrece, ela começa a reduzir os remédios de pressão. Na fase que ele diminuiu de peso, ele diminuiu acho que quase 30 quilos, 20 quilos. Ele parou de usar, não precisava mais usar CPAP, não tinha mais ronco, nada disso. A pressão acho que ficou com um remédio só, ou ficou com uma metformina só e tirou todos os outros remédios. Olha que interessante isso, gente. Né? Então, assim... São fatores modificáveis também, sabe? São todos associados com o metabolismo, que é a obesidade, falta de condicionamento físico, pouco músculo também. Consumo de excesso de calorias. Exatamente, bem lembrado. Sarcopenia, má qualidade do sono. E a apneia. Se você identifica que você tem qualquer uma dessas coisas, faz seu checklist aí, ó. A gente vai deixar na tela. Sabe aquele roncão imenso? Que engasga. Que engasga, você está acordando nessas horas. E aí na hora que você faz lá o exame, você acorda não sei quantas vezes por minuto, você não está dormindo direito. Então, e por aí a gente fica e a gente se vê na próxima DR das Dietas. Ok, Sapiens, esse é mais um fim de um DR das Dietas. Obrigado você que se inscreveu, obrigado você que ficou até aqui. Só. Ele comemora o fim do vídeo. Para aqueles que chegaram até o fim, porque tem uma porcentagem que chega até o fim, que está assistindo até agora e está escutando. Valeu. Muito obrigado a todos vocês, até o próximo DR das Dietas. Beijo.